Então vamos lá, vídeo novo no canal e hoje a gente vai falar sobre miomas e fertilidade. É um tema que é muito perguntado aqui no consultório, pois muitas pacientes me procuram para saber, doutor, eu tenho miomas e quero ainda ter uma gravidez, como que eu faço? Vem comigo que eu vou te explicar agora nesse vídeo. Então vamos lá, a gente já sabe que os miomas são lesões benignas que crescem dentro do útero, são os tumores mais frequentes da saúde feminina. Por isso, muitas mulheres acabam apresentando os nódulos dos miomas em algum momento da vida. A gente sabe que esses nódulos dos miomas, eles são dependentes dos hormônios para o seu crescimento. Então, principalmente o estrogênio é o hormônio que faz o estímulo dessas células a se proliferarem e crescerem. Então, os miomas, eles são mais comuns nas mulheres que estão em idade fértil, justamente aquele período que a maioria tem o desejo de ter uma gravidez. E muitas vezes os sintomas dos miomas eles pioram muito, até mesmo próximos do período menstrual, e isso acaba dificultando a gravidez. Para a gente entender o impacto dos miomas na gravidez, a gente precisa saber que existem três tipos de miomas principais. O primeiro é aquele mioma subseroso, que ele fica na camada mais externa do útero. O segundo é o mioma intramural e ele fica na camada do meio, bem na parte muscular do órgão. E o terceiro é o mioma submucoso, que fica na camada mais interna, que é justamente onde o espermatozoide faz a sua implantação do óvulo. Então vamos entender uma coisa importante. Todo mioma ele causa infertilidade? Não, isso não é verdade. Existem miomas que causam fertilidade, existem miomas que não têm nenhum tipo de efeito na gravidez. Então vamos entender assim, o mioma submucoso, que é aquele que está na camada mais interna do útero, esse é o principal mioma que está relacionado com a dificuldade de gravidez. E a gente sabe que quanto maior esse mioma, quanto maior for a distorção do órgão, maior é a chance de você não ter uma fertilidade ou até mesmo a facilidade de ter abortamentos espontâneos, né? E a perda daquele óvulo uma vez que ele é implantado. Então, o mioma submucoso é o principal tipo de mioma que nós temos que está relacionado com a infertilidade. E os estudos já mostram que quando a gente faz o tratamento do mioma submucoso, ele sim melhora as taxas de fertilização. Então, quando você tem um mioma submucoso e dificuldade de gravidez, o tratamento desse mioma ele é efetivo sim para que você tenha taxas de gravidez melhores do que quem tem esses miomas e não faz o tipo de tratamento, certo? Os miomas intramurais, por sua vez, a gente tem ainda alguma dúvida dentro dos estudos que a gente publica. A gente acredita que os miomas que são muito grandes intramurais, eles podem sim ter um efeito negativo na fertilidade, porque você entende que o óvulo não consegue implantar dentro daquela camada muscular para que o bebê seja gerado de uma forma adequada. Então, os estudos indicam que sim, existe uma dificuldade de gravidez com quem tem miomas intramurais, mas os tratamentos nem sempre são tão efetivos para a gente ter uma melhora da fertilidade nesse caso, tá? Porque a gente sabe que a miomectomia, que é a retirada do útero, nesses casos é mais difícil e porque nem sempre o cirurgião consegue olhar o mioma de uma forma efetiva e fazer a retirada por completo. Então, o mioma intramural para gravidez é aquele mais chato em termos de tratamento, mas não é o que causa a maior chance de infertilidade. O que mais causa a chance de infertilidade é o submucoso, tá bom? O subseroso, que está na camada mais externa, por sua vez, esse não tem relação com a fertilidade. Os estudos já mostram que os miomas subserosos eles não influenciam de forma alguma na sua necessidade para a gravidez. Então, as pacientes que têm esse tipo de mioma e querem ter uma gravidez não precisam se preocupar, na maioria das vezes. É claro que existem miomas muito grandes, precisa fazer um tratamento específico, mas via de regra, o mioma subseroso ele não vai causar problemas na sua fertilidade, tá bom? Durante a gravidez, é muito importante a gente saber que existe um pico de produção de hormônios. Então, no primeiro e no segundo trimestre, existe uma tendência do mioma ele crescer e ir aumentando o volume do útero. No terceiro trimestre, a taxa de crescimento diminui e em algumas vezes ela pode até regredir, ou seja,
Os primeiros trimestres são os mais importantes para o crescimento do útero e o crescimento dos miomas pela produção de hormônios, mas depois isso tende a se estabilizar. Em alguns casos até mesmo pode regredir, mas dificilmente volta ao que era antes, né? A gente já tem estudos mostrando justamente essa curva de progressão dos miomas durante a gravidez. Em casos de úteros que têm muitos miomas, submucosos, intramurais e pacientes com dificuldade de gravidez, nesses casos é muito difícil de uma cirurgia de miomectomia ser 100% efetivo. A gente tem como alternativa a embolização de miomas, que é um tratamento minimamente invasivo por um pequeno catéter que a gente faz o fechamento das artérias dos miomas. Nesses casos, as pacientes têm melhora do útero, tem uma redução dos miomas e do tamanho total das lesões e a gravidez é possível porque a gente preserva o útero. Diferente da esterectomia, que é a retirada do útero, uma vez que a paciente ela faz a retirada do útero, a gravidez não é mais possível. Então, se você tem muitos miomas e eles estão impedindo você de ter filhos, a embolização é uma opção de tratamento para isso. Então, voltando aqui, os miomas eles podem sim causar dificuldade para a gravidez, principalmente o submucoso, em alguns casos o intramural também. E o tratamento melhora as taxas de fertilidade nesses casos, tá? Para que você consiga sim ter a sua gestação de uma forma saudável. Gostou desse conteúdo? Entra no meu canal, toda semana a gente produz novos vídeos sobre miomas e saúde feminina no geral, de forma minimamente invasiva e fácil entendimento para todas.